Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Meditação da história da Sagrada Paixão, segundo Luís de la Palma. Capítulo 44. Os prodígios que aconteceram depois da morte do Salvador. Todas as criaturas demonstraram os seus sentimentos e todos os elementos estremeceram quando o Senhor morreu. E à vista e na presença de seu sagrado corpo aconteceram maravilhas e prodígios, conforme disse o profeta. Seu brilho é como a luz, raios saem de sua mão, lá está o segredo da sua força. Ou seja, muita força havia em seus braços estirados e em suas mãos cravadas. Ali estava a sua fortaleza, embora os homens não a vissem. Em primeiro lugar, o sol milagrosamente se escureceu e depois também milagrosamente retirou-se o véu de trevas, pois a escuridão durou apenas do meio-dia até a hora nona. Quando o Salvador expirou, o dia já estava claro e o sol revelava com os seus raios a imagem de Deus, modelo para os predestinados e exemplo de toda a santidade, cuja morte renovou o dia após as trevas, pois em virtude de sua morte surgiu uma nova luz aos que viviam na sombra e no vale da morte. Isaías 9:1. Depois que o dia clareou novamente e que o Salvador expirou, a terra tremeu, as pedras se partiram, os sepulcros dos mortos se abriram e o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Os mortos ressuscitaram, os infiéis acreditaram e os pecadores se converteram. O centurião confessou claramente que aquele que morrera na cruz era o verdadeiro Filho de Deus. E a multidão que presenciara todos esses acontecimentos bateu no peito e se converteu. Assim, todos ficaram em prantos e celebraram as exéquias do Senhor, morto com cerimônias que convinham à sua tão alta majestade. A primeira demonstração de condolências foi feita no templo, celebrado por sua grandeza e magnificência, reverenciado por sua santidade em todo o mundo. Esse templo era a casa que Deus escolhera para morar entre os homens e ouvir as suas orações pelo tempo que durasse a sinagoga, a lei, o sacerdócio e os sacrifícios antigos. Nele, depois do átrio, havia um lugar chamado Santo e outro mais escondido, chamado Santo dos Santos. Um véu grande estendido de alto a baixo dividia o átrio e o santo, e do mesmo modo um segundo véu separava o santo do Santo dos Santos. No primeiro tabernáculo, depois do primeiro véu, encontrava-se o candelabro, a mesa onde se colocavam os pães da proposição e o altar dos sacrifícios. Depois do segundo véu ficava o altar de ouro, ou altar do incenso, e a arca da aliança toda recoberta de ouro, dentro da qual havia uma urna de ouro cheia do maná, com o qual Deus sustentara os judeus no deserto, o bastão de Arão,
que entre todos os bastões que os príncipes das 12 tribos ofereceram, foi o único que floresceu e deu fruto na presença de Deus, sinalizando que ele fora escolhido entre todos para ser sacerdote. E também as tábuas da aliança que Moisés trouxe do Monte Sinai, onde estava escrita a lei. Por cima da arca havia 2 querubins que se olhavam e cobriam com sua sombra o propiciatório. Pelo átrio se entrava para ir ao santo, e pelo santo entrava-se no Santo dos Santos. O átrio era um lugar comum a todos. No santo entravam somente os sacerdotes, a qualquer momento para realizar os seus sacrifícios. E no Santo dos Santos entrava somente o sumo sacerdote, e somente uma vez por ano, depois de ter derramado sangue e oferecido um sacrifício pelas suas faltas e pelas faltas do povo. Hebreus 9, 6 a 8. Esses véus que ficavam no templo é que se rasgaram de alto a baixo quando o Senhor morreu. Embora todos os sinais que aconteceram após a sua morte tenham sido grandes, esse foi o maior e o mais misterioso. A dureza e a cegueira dos judeus poderia fazê-los atribuir o terremoto e o eclipse solar a causas naturais. Mas o rompimento do véu não poderia ser de nenhuma forma natural, mas somente um sinal milagroso realizado pela mão de Deus. Ele, com a mesma sabedoria e providência com a qual ordenara que, enquanto durasse a antiga aliança, permanecesse pendente o véu do Santo dos Santos, quis que ele se rompesse com a morte de seu filho para demonstrar a todos, com esse sinal, que a graça e a santidade tinham abandonado aquele templo, os seus sacerdotes e as suas cerimônias, e que, por não restar mais nada sagrado ali, não havia mais a necessidade de cobri-lo. Assim, o lugar que antes era sagrado ficou aberto, acessível e exposto aos olhos de todos. Não precisava mais de véus, porque estes não tinham mais utilidade. Era desnecessário cobrir a verdade, porque ela estava nua na cruz e à vista de todo o mundo. Ao romper-se o véu, o Santo dos Santos foi profanado e a Arca da Aliança, com o seu propiciatório, ficou descoberta como qualquer outro objeto comum. E o Monte Calvário, que antes era um lugar vil e profano, tornou-se o Santo dos Santos, porque tinha sobre si a Arca da Nova Aliança, na qual estão encerrados todos os tesouros de Deus e o verdadeiro propiciatório por meio do qual Deus reconciliou o mundo consigo. Na Arca da Aliança havia apenas um vaso com o maná, o bastão de Araão e as tábuas da lei. Todas essas coisas tornaram-se inúteis e vãs. A lei cumprira-se em Jesus Cristo. O bastão de Araão e o seu sacerdote feneceram e cederam seu lugar à cruz, levantada no Calvário, em sinal do sacerdócio eterno de Cristo. E o seu corpo sagrado tornou-se o verdadeiro maná, o sustento dos que peregrinam pelo deserto da vida. Todas as sombras se desfizeram diante da luz e todos os símbolos perderam o seu valor diante da verdade. Em Jesus Cristo está a suma dos mistérios divinos e ele não se escondeu, mas deixou-se conhecer por todos. Por isso foi posto no alto, nu e estirado na cruz, para que fixemos atentamente o nosso olhar nele.
O Senhor, elevado da terra, atrairia todos a si, com a força do seu amor, com a riqueza e com a sua beleza. Desde então, a sinagoga ficou vazia. O templo virou uma casa deserta e sem dono. Os seus ornamentos tornaram-se vis e desprezados, e sem dono, e as suas cerimônias e sacrifícios ultrapassados e sem proveito. Para que o cego judaísmo não pretendesse cobrir a ignomínia de sua sinagoga com os mesmos véus que antes possuíam para ostentar a glória e santidade, eles se romperam no instante em que o Senhor morreu, mostrando ao mundo que pouco fundamento restaria nas coisas que eles cobriam. Acima de tudo, o Santo dos Santos, segundo o apóstolo São Paulo, simbolizava o reino dos céus, que é o segredo que fica escondido aos olhos dos homens mortais e onde Deus mora. Cobri-lo com véu e permitir que somente o sumo sacerdote entrasse nele indicava que o Espírito Santo queria nos mostrar com isso que o caminho do santuário não estava aberto enquanto existisse a primeira tenda, com todos os seus ornamentos e cerimônias. Mas quando Cristo, nosso Senhor, morreu, o sumo sacerdote do Novo Testamento, no qual foram prometidos bens eternos, através de sua morte, apresentou-se diante de seu eterno Pai, entrando no Santo dos Santos, da glória por um tabernáculo, não como o da sinagoga, que fora feito por mãos humanas, com material comum e ordinário, mas sim por outro maior e mais perfeito, os céus, pelos quais penetrou e abriu o caminho até passar pelo véu e chegar à direita do Pai, no lugar mais alto, exaltado pela glória. Ele não entrou com sangue de cabritos e bezerros, mas sim derramando o seu próprio sangue, que ele ofereceu para resgatar e limpar os pecados da consciência daqueles que entrariam com ele e por ele na glória. Assim, não seria mais necessário entrar uma vez por ano para derramar novamente o sangue de animais, pois ele entrou somente uma vez e deixou aberta a entrada para sempre com redenção eterna e sangue poderoso para lavar os pecados de todos os séculos. Por essa razão, o véu do templo rompeu-se, mostrando que o caminho do céu tornara-se tão acessível quanto o Santo dos Santos. Todos esses sinais foram novos e admiráveis, e neles se alegram com muita doçura aqueles que, com fé pura e devoção sincera, acreditam no crucificado e reconhecem e adoram a sua virtude. Mas, para os judeus incrédulos e obstinados, esses sinais causaram grande espanto e expressaram a ira e a indignação de Deus, pois eles viram que o templo que reverenciavam como sendo a casa de Deus compadecia-se pela morte de seu Senhor e que, abominando a sua impiedade e blasfêmia, despojara-se de seus antigos ornamentos e rasgara suas vestes com tanta força. No mesmo momento que isso acontecia dentro do templo, do lado de fora houve um inesperado e incomum terremoto que partiu grandes pedras. A terra tremeu, reconhecendo a presença e a majestade de seu Criador, que com tanta glória triunfava sobre os seus inimigos, ainda mais do que quando Deus afogou os egípcios para livrar o seu povo da escuridão e guiou-o pelo deserto para a terra prometida,
livre e vitorioso. Com o terremoto, a terra reverenciou a Deus e reconheceu a sua presença, conforme está escrito nos Salmos. Ó Deus, quando saíste à frente do teu povo, avançando pelo deserto, a terra tremeu. Salmo 67, 8. Em outra parte diz: as montanhas saltam como carneiros e as colinas como cordeiros. Treme, ó terra, diante do Senhor, diante da presença do Deus de Jacó. Salmo 113, 6 a 7. Se a terra reconheceu a ação de Deus ao tirar o seu povo da escravidão temporal e guiá-lo de uma terra a outra pelo deserto, muito mais razão teria para reconhecer o Senhor na cruz. A terra tremeu e as pedras partiram-se, reconhecendo a presença do seu Criador, que triunfava gloriosamente sobre o pecado, o inferno e a morte. Tendo resgatado o seu povo da escravidão do demônio, guiava-o com a sua misericórdia e sustentava-o com a sua fortaleza pelo deserto da cruz, até dar-lhe a liberdade segura e perpétua nas moradas celestiais. A terra também tremeu para celebrar, ao seu modo, as exéquias do seu Criador. Sendo o elemento mais pesado e grosseiro, demonstrou os seus sentimentos e a sua dor como podia. As pedras duras denunciavam e condenavam a dureza e a obstinação dos judeus, pois elas partiam-se e quebrantavam-se, ao passo que eles recusavam-se a sentir compaixão e a fazer penitência. A terra também tremeu para demonstrar que o inferno, abaixo dela, tremera, assim como a morte, que dentro dela encerrava os seus despojos. A morte tremeu quando se viu tão perto da vida e, tendo-se atrevido a lutar com o Senhor, quando o reconheceu, ficou absorta e gelada. E pensando que iria devorá-lo e digeri-lo como a todos os homens, foi absorvida e inundada pelo infinito mar da vida. Conforme disse o apóstolo São Paulo, a morte foi absorvida pela vitória. O Senhor enganou a morte de tal forma que quando ela pensava prendê-lo, ficou presa. Ele levantou-a consigo no alto da cruz, atirou-a de lá e destroçou-a para sempre, conforme está escrito em Isaías. Ele precipitou a morte para sempre. Isaías 25, 8. O que, em outras palavras, quer dizer que o Senhor atirou a morte daquele monte abaixo para sempre. Dessa maneira, morreu a morte, e ela não poderia padecer de outro modo, senão abraçando a vida. Assim se cumpriu o que Oséias profetizara sobre o Salvador. Ó morte, eu serei a tua morte. Oséias 13, 14. A morte vencida, em sinal de reconhecimento, entregou ao Salvador as chaves de suas fortalezas e de seus tesouros. E o Senhor, por ter morrido e ressuscitado glorioso, obteve poder sobre todos os mortos e as chaves de suas sepulturas para tirá-los da prisão quando quisesse. Assim, ele declarou ao seu discípulo amado: eu sou o primeiro e o último, o vivente. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e dos infernos. Apocalipse 1, 17 a 8. Em virtude desse poder, todos os homens ressuscitarão no último dia. E para demonstrar isso,
muitos santos ressuscitaram com ele e foram para a cidade santa de Jerusalém e foram vistos por muitos. Embora isso não tenha acontecido antes da ressurreição do Senhor, no momento em que ele expirou, aconteceu uma maravilha. A morte estremeceu por tê-lo acometido, e dando-se por vencida, desamparou as sepulturas, e assim elas se abriram para permitir que a vida entrasse. E os mortos que estavam nelas ficaram à disposição do Senhor, para que, quando fosse servido, ele lhes devolvesse a luz da vida. O inferno e os príncipes das trevas que o presidiam também estremeceram, pois, conforme disse o apóstolo São Paulo, o Senhor apagou, em detrimento das ordens legais, o título de dívida que existia contra nós e o suprimiu, pregando-o na cruz, pagando por todos os pecados. Assim, ele despojou os príncipes e potestades do inferno do poder que detinham sobre os santos patriarcas e do direito que tinham contra todos os pecadores, para que com fé e penitência fossem resgatados. E deixou-os perturbados e confusos com essa insigne vitória e gloriosíssimo triunfo. O Senhor desceu pessoalmente aos infernos para recolher os despojos que ganhara com sua morte. E todos os seus habitantes ajoelharam-se diante dele e fizeram uma profunda reverência. Por isso, o sinal da cruz tornou-se terrível para os demônios, pois representa Cristo, nosso Senhor crucificado, porque nela nós fomos redimidos e por causa dela os demônios foram vencidos e humilhados. Os verdugos, ao estirarem os braços do Senhor na cruz, manifestaram a sua grandeza e poder, pois foi assim, estendidos na cruz, que eles se revelaram grandes e poderosos. A eles sobrevém o terror e o tremor, o poder de teu braço os petrifica. Êxodo 15:16. Vencidos esses inimigos, começou a crescer o reino do crucificado, e a desfazer o reino do pecado, e a florescer a fé, a justiça e a santidade nos corações dos homens. Pois com o resplendor da cruz, desvaneceram-se as trevas das inteligências e amoleceu a dureza das montanhas, das vontades. Os gentios eram os que menos conheciam a Deus e os soldados costumavam ter menos piedade e devoção. Mas para a eficácia da paixão e do sangue do Senhor, para que a eficácia da paixão e do sangue do Senhor fosse revelada, eles foram os primeiros entre toda a multidão que ali estava a acreditar nele e confessá-lo. Assim se cumpriu o que o apóstolo São Paulo disse: os que outrora estavam longe foram trazidos para dentro pelo sangue de Cristo. Assim como os gentios reis do Oriente vieram adorar e servir com os seus dons o Senhor que acabara de nascer, enquanto os judeus o perseguiam e Herodes queria matá-lo ao morrer, os gentios o honraram e glorificaram enquanto o vil judaísmo o blasfemava. O centurião, assim chamado, quem comandava 100 soldados, estava perto do Salvador e, vendo tudo o que acontecera, o forte grito que o Senhor deu ao expirar, que ele com tanta liberdade chamou Deus de Pai, mesmo tendo sido acusado e estando prestes a morrer por ele, a confiança com que entregou o Espírito em suas mãos e os sinais prodigiosos que aconteceram depois de sua morte,
glorificou a Deus e confessou publicamente a sua fé, dizendo: verdadeiramente esse homem era justo. E além disso, que era filho de Deus. Os soldados que guardavam o corpo do Senhor na companhia do centurião, ao verem o terremoto e as demais coisas que aconteceram, ficaram amedrontados por causa dos agravos e blasfêmias que tinham feito e dito contra ele. E, dando graças a Deus e sujeitando-se a ele com devota reverência e religioso temor, confessaram a verdade que acabavam de reconhecer, dizendo: verdadeiramente este era Filho de Deus. O fruto da paixão de Cristo alcançou não somente os gentios, mas também os judeus. O Senhor fora blasfemado por todos antes de morrer, e após a sua morte, todos o confessaram. Os gentios confessavam-no livremente, mas os judeus, que eram mais responsáveis pelo horrendo pecado de sua morte, abominando o seu delito e fazendo penitência, mudos e cabisbaixos, voltaram para a cidade, batendo no peito. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.